Olá, meninas. Como prometido, estou aqui com o Dr. Jean Carlos, médico, e ele vai responder as perguntas do nosso grupo VIP Vencendo o Hipotireoidismo. Então, vamos lá. A primeira pergunta é sobre hipotireoidismo e hipertireoidismo. Qual a diferença deles? Simples. O hipertireoidismo, você tem maior produção de T4 e T3. E como você tem maior produção de T4 e T3, você vai ter sinais e sintomas diferentes de quem tem menor produção de T4 e T3, que é no hipotireoidismo. Então, no hipotireoidismo, você tem um metabolismo mais lento, no hipertireoidismo, você vai ter um metabolismo mais acelerado. No hipotireoidismo, você é mais letárgica, no hipertireoidismo, você vai ser mais agitada, acelerada, só que com uma coisa, você vai ter muito mais insônia, frequência cardíaca aumentada e podendo, inclusive, ter alguns riscos maiores com relação à parte do coração. Normalmente, a pessoa que tem hipertireoidismo, ela é mais magra, mas é um pouco flácida, né? Porque ela tem maior probabilidade de perder massa muscular e também de osteoporose. Já a pessoa que tem hipotireoidismo é diferente, ela tem um maior acúmulo, maior tendência a ter, como ela tem um metabolismo mais lento, ela tem maior tendência a acumular gordura e também ela tem mais retenção hídrica e todos os sinais e sintomas que tem hipotireoidismo, como a gente sempre vem falando, unhas frágeis, cabelos quebradiços, né? Irritabilidade e tudo mais. Então, é o oposto, né? Normalmente a pessoa que tem hipertireoidismo vai mais ao banheiro, né? Diferente de quem tem hipotireoidismo, que vai menos ao banheiro e tudo mais. Eu acho que eu respondi, né? Okay. O que é tireoide intoxicada? Tireoide intoxicada é o termo utilizado para que veio depois do corpo intoxicado. Tireoide intoxicada é quando você tem uma situação que, pela toxicidade da alimentação que você ingere todos os dias, uma alimentação industrializada, normalmente você não tem alimentos frescos, uma alimentação cheia de gordura, cheio de gorduras não boas, né? Você vai adquirindo ao longo do tempo um corpo intoxicado. Uma pessoa sedentária, uma pessoa que não dorme direito, uma pessoa que tem mais estressada, uma pessoa que tem um intestino com desbiose, né, por conta de uma alimentação com glúten, farináceos, com muito carboidrato, com muito óleos hidrogenados, você termina tendo um corpo intoxicado e, consequentemente, isso vai interferir intoxicando a tireoide. Além disso, uma tireoide intoxicada, você também intoxica pela deficiência que o iodo tem em se acoplar para fazer parte do T4 e o T3. Né? Então, você termina dando maior probabilidade para cloro, para bromo, que está no pão francês, cloro que você tem aí na tua água, né, normal, principalmente água quente, se você faz natação. Dificilmente uma pessoa que faz natação, né, não tem problema com a tireoide, normalmente costuma ter problema com a tireoide. Né? E o flúor, né, da pasta de dente, o flúor da pasta de dente costuma interferir no processo de internalização de iodo. Enfim, tireoide intoxicada é quando você tem no sangue um cenário bioquímico não favorável à fisiologia normal da tireoide. A tireoide está sofrendo por um estilo de vida ocidental, por um estilo de vida não favorável à saúde do corpo e da tireoide. Então, às vezes, a pessoa está tomando T4 e acha que resolveu o problema. Não. Você precisa se alimentar melhor, você precisa tomar água, você precisa regular o teu sono, você precisa fazer exercício. Tomar o T4 é simplesmente um primeiro pilar. E depois você tem que entender se o T4 está se transformando em T3, que é o segundo pilar. E aí entra a suplementação de zinco, selênio, tirosina, né? Se você quer ter uma gestão emocional melhor, porque aí você vai comer menos e vai emagrecer, né? Uma pessoa estressada termina não tendo uma gestão emocional, você tem que também colocar 5-HTP e vitaminas do complexo B. Então, basicamente é isso. Tireoide intoxicada é todos os elementos que você não faz que intoxica a tireoide a ponto dela sofrer, além de outros detalhes, fatores emocionais e tudo mais.
Então, as pessoas que hoje sofrem com os sintomas que já foram citados aí, o mesmo sintoma do hipotireoidismo, e não tem o hipotireoidismo diagnosticado laboratorialmente, ela pode estar, então, com a tireoide intoxicada, é isso? Sim, porque às vezes você, no laboratório, tá tudo normal, só que você não tem... porque não é só a questão de você ter a mensagem, é questão de você receber. Eu sempre falo o exemplo do carteiro, né? Você tem uma carta que vai chegar e ela tem que entrar na sua caixa de correios. Aí você vai lá, abre, pega e você tem informação, né? Então, nesse exemplo aí, você tem o T4. Ele possivelmente está com dificuldade de transformar em T3 porque seu corpo está intoxicado, né? Você não tem selência, não tem zinco, então você já tem o primeiro problema. Mas isso vai estar lá no laboratório. Vai estar lá dizendo que você tem um T4, né? E normalmente o médico costuma pedir, às vezes só pede o TSH, que complica mais um pouco, né? Então você vai estar com o TSH normal, você está com o T4 livre e às vezes normal ali. Então, no laboratório você não tem um diagnóstico clínico, mas é por conta de você ter dificuldade de ação, né? Esse hormônio ele precisa interagir com o receptor para que de fato você tenha uma ação e um efeito, né? Essa dificuldade de ação, por conta de um corpo intoxicado, de uma tireoide intoxicada, vai conduzir a você ter todos os problemas que uma pessoa, todos os sinais e sintomas de uma pessoa que tem um diagnóstico de hipotireoidismo. Entendeu? Então, tireoide intoxicada vai pegar todas as pessoas que têm hipotireoidismo, né? Pode também ter mais um problema, corpo intoxicado, e aí a maioria, e você vai pegar também as pessoas que no laboratório, no exame, você olha e você não vê um diagnóstico laboratorial, mas ela tem dificuldade com relação a outro mecanismo. Ela está intoxicada e por isso ela também sofre com todos os sinais e sintomas de quem tem o diagnóstico de hipotireoidismo. É possível uma pessoa que não tem ainda o hipotireoidismo diagnosticado laboratorialmente falando, né? É possível que uma pessoa que não tenha o hipotireoidismo diagnosticado laboratorialmente, fazendo uso de suplementação e desintoxicação da tireoide, venha a não desenvolver o hipotireoidismo? Alguns estudos dizem que sim, né? Porque você tem não só... para você desenvolver o hipotireoidismo, a principal causa é a tireoidite Hashimoto, né? Que é um processo autoimune. E você tem duas linhas de raciocínios aí. Uma linha de raciocínio da medicina mais tradicional e uma linha de raciocínio da medicina funcional integrativa, né? Não é que uma esteja errada e outra esteja certa, né? São pontos e olhares distintos, tá? Imagine que a medicina funcional integrativa, ela é mais holística. Ela olha o paciente, imagina um olhar de uma girafa. Uma girafa consegue ver de uma forma diferente do que a da formiga. E aqui não estou falando de grandeza e que um é melhor do que o outro, não. Estou falando olhares distintos. Os dois são importantes. Mas uma coisa é você olhar a folha de uma árvore e outra coisa é você olhar a floresta. A medicina funcional integrativa, ela entende a causa diferente. A causa da tireoide intoxicada, por exemplo, ela é mais ampla. Uma vez que um médico funcional integrativo entende que a tireoidite de Hashimoto, certo, é um processo de anticorpos que atacam a tireoide e a origem disso está relacionada à parte intestinal, que vem de uma origem de permeabilidade intestinal, ou seja, o seu intestino, por conta de uma alimentação desregulada, né, agredido ao longo de um tempo, adquire disbiose, ou seja, você tem uma flora intestinal diferente, está com disbiose, e essa irritação, essa resposta inflamatória ao longo de um tempo, e aí entra a susceptibilidade genética também, você adquire uma permeabilidade intestinal, começa a internalizar, começa a absorver alimentos não digeridos para a circulação
tá? E alimentos tóxicos para a circulação. O intestino não era para permitir isso, a entrada disso, mas por um tempo ele vai perdendo a função dele, a fisiologia normal, e começa a ficar patológico, porque você se alimentou ao longo de um tempo desse jeito. Imagina que você ativa o sistema imune, e esse sistema imune, através de um processo de criação de anticorpos, começa a atacar a sua tireoide. Entendeu? Então, é a partir desse raciocínio que a medicina funcional integrativa pensa da seguinte maneira: a partir da sua susceptibilidade genética, você pode desenvolver a tireoidite Hashimoto através de uma causa já conhecida pela medicina funcional integrativa, tá? Medicina funcional integrativa não é uma especialidade, é uma forma de você olhar o paciente como um todo, certo? Então, você pode diminuir a probabilidade, né, ou a probabilidade de se tornar, de ter o hipotireoidismo de Hashimoto quando você trabalha na causa. Se a medicina funcional integrativa estiver certa, né, e os estudos vêm demonstrando que sim, você vai conseguir não desenvolver, ou pelo menos diminuir os sinais e sintomas, o alívio dos sintomas quando você trabalha o intestino. E como é que a melhor forma qual é a melhor forma de você trabalhar a função intestinal? E por que isso vai dar resultado? Porque imagina o seguinte: uma pessoa que não tem desbiose é uma pessoa que come bem, né? É uma pessoa que tem o controle do estresse, ou pelo menos tenta, fazendo yoga, fazendo meditação, né? Uma pessoa que se alimenta com alimentos não inflamatórios, com a dieta anti-inflamatória, que a gente já fez esse vídeo aqui no teu canal, né? E para você que quer saber o que é uma dieta anti-inflamatória, uma dieta não inflamatória, né? Então, pode ser que você tenha menos problema, ou pode ser que você não venha a desenvolver a tireoidite de Hashimoto se você tomar esses cuidados. Por quê? Existe quem tem a susceptibilidade genética, pode ser para Alzheimer, pode ser para diabetes, pode ser para demência, problema de cognição. A maioria das doenças tem uma base inflamatória, uma base nutricional e uma base inflamatória. Então, você pode ativar o processo da doença muito mais cedo se você, apesar de ter a susceptibilidade genética, você contribuir para que isso venha acontecer mais cedo. Então, você tem susceptibilidade genética, porque teu avô é diabético, tua mãe é diabética, e você leva uma vida com alimentos inflamatórios, né? Comendo muito açúcar, farináceos, carboidratos simples, refrigerantes, pizza, todos os dias. O que você acha que vai acontecer? Agora, se você já sabe, você já olhou, como é que a sua família vem morrendo? Né? Quais são os problemas que a sua família tem? Precisa fazer um exame genético para descobrir qual é a sua susceptibilidade genética? Precisa gastar realmente com isso? Você pode até fazer, e é bom, né? Mas se você tiver um processo de observação, e aí o médico da medicina funcional integrativa olha muito, né? Através de um questionário, olha, como é que o teu avô, tua mãe, teus pais, sua família tem diabético, né? Tem hipotireoidismo, tem Alzheimer. Então a gente começa cedo fazendo um processo para que você tenha um cenário bioquímico com equilíbrio com relação à parte de radicais livres, né? Entregando antioxidantes, né? Através de uma alimentação equilibrada, inteligente, e também tendo como foco principal um cenário bioquímico desinflamado. Porque já que ou pelo menos a maioria das doenças, até mesmo o infarto, precisa ter um corpo inflamado para acontecer, né? Isso não acontece de um dia para o outro. Até o próprio câncer, ele vai precisar de um ambiente inflamado
para acontecer. A maioria das vias metabólicas das doenças estão relacionadas a um ambiente inflamatório. Tá? E a gente sabe, através de estudos, quais são os alimentos que desinflamam. Qual é a vida, o estilo de vida que eu posso proporcionar para mim, para evitar tudo isso. Então não precisa nem aprofundar para dizer o que de fato vai fazer com que a tua vida seja uma vida mais longeva, uma vida que não seja só em quantidade, mas que seja também uma vida que aos 80 anos você não precisa dar o seu cartão de crédito para alguém cuidar, e você vai ter que contratar alguém ou pedir para alguém levar você no supermercado. Não, você vai ter sua vida proativa. Se você pensa que você tem coisas no futuro que você não quer que aconteça, você tem que começar a cuidar agora. Não quer ficar diabético? Tem que começar a cuidar para não ficar diabético. Não quer ter Alzheimer? Tem que começar a cuidar para não ter Alzheimer. Não quer ter câncer? Tem que começar a cuidar para não ter câncer. Isso vai te dar a garantia que você não vai ter? Não, mas vai diminuir a probabilidade de ter, porque a gente já conhece os mecanismos que normalmente aumenta a probabilidade de causar essas doenças. E se a gente conhece o mecanismo fisiopatológico e a gente já sabe, portanto, qual é o mecanismo fisiológico, né? Como não entrar nessas vias metabólicas que sinalizam câncer, que sinalizam a hipertensão, que sinalizam o diabetes, que sinaliza várias condições patológicas do organismo, que sinaliza a um hipotireoidismo, que sinaliza um problema na tireoide. Como não entrar? A gente já sabe as vias metabólicas, bioquímicas, que fazem isso acontecer, né? E detalhe, a gente já sabe como evitar através de uma alimentação estratégica. A maioria das doenças podem ser evitadas com o principal remédio, alimentação anti-inflamatória. E normalmente é uma alimentação mais simples, mais barata, e a tua avó já fazia. Hipócrates já dizia, né? Faça do teu remédio teu alimento, teu alimento teu remédio. Exatamente. A alimentação anti-inflamatória descasca mais e desembala menos. É isso aí. Normalmente você vai na padaria, você não encontra nada para você descascar, né? Uma banana, uma laranja, você encontra numa feira, né? Então já começa por aí, né? Do ponto de vista de dica, né? Beba bastante água. Do ponto de vista de dica, cuide da sua alimentação, descascando mais e desembalando menos. Muito obrigada, doutor, pelas informações. Espero que você tenha curtido até aqui. E, por favor, compartilhe essas informações. Você pode estar ajudando muita gente, levando essas informações adiante, ajudando também o canal a crescer e a gente trazer informações de qualidade como essas para você. Dá um joinha, ativa o sininho para receber primeiro as informações, tá bom? Vamos ficando por aqui. Fica com Deus e até mais.